nós vamos dar continuidade a esse estudo a partir do versículo de número 13 até o 16. Eu vou pedir que o Gabriel leia para a gente. Pode ser, Gabriel? Sim, já estou com ele aberto. Amém. Amém. Pastor, antes de eu começar a ler, não chegou a palavra do dia. Depois eu vou... Perdão, vou enviar agora para vocês. Vou enviar agora. Não tem pressa. Eu vou ler o 13 aqui. Vou começar, tá bom? Ok. Iniciando, então, o nosso estudo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Até aí? Exatamente, até o 16. Obrigado, viu, Gabriel? Muito bem, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre os discípulos, que são o sal da terra e a luz do mundo. Tá? Na semana passada nós tratamos sobre as bem-aventuranças e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo falando sobre os discípulos, que são o sal da terra e a luz do mundo. Só mencionando para vocês o seguinte, que o Sermão da Montanha ele é direcionado especialmente àqueles que já são cidadãos do reino. Esse reino que o Senhor Jesus instituiu e inaugurou. Tá? Então, quando Jesus ele traz essa mensagem ela é expressa, ela é direta para aqueles que fazem parte do reino de Deus, que somos nós, os cidadãos do reino. Por isso, o Sermão da Montanha também é conhecido como os estatutos do reino, né? Como se fosse a lei de Cristo, a doutrina que o Senhor Jesus traz para aqueles que fazem parte do seu reino, que foi instituído e estabelecido por ele. Tá? Mas é interessante esse texto que nós lemos, porque ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu vou pedir que alguém leia esse comecinho desse slide aqui para a gente. Vocês conseguem ver aí? Dá para ler? Quem consegue ver? Consegui. Vamos lá. Está aqui. Os discípulos. Sal e luz, quem é cidadão do reino já é sal e luz. Como os cidadãos celestes podem exercer influência positiva e saudável num mundo que está sob o domínio das trevas? Muito bem, é uma pergunta. E essa pergunta é para todos nós. Né? Nós que já estamos no Evangelho há muito tempo, nós temos ouvido, né, essa frase, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas, irmãos, diante desse mundo tão atribulado, com tanta dificuldade, com tanta provação, com tanta coisa ruim acontecendo, será que é possível ser sal da terra e luz do mundo? O que vocês acham? Como é que a gente pode ser sal da terra e luz do mundo, nesse mundo influenciado pelas trevas? É fácil? É possível? Como é que a gente pode fazer isso? Eu queria que vocês falassem. Não tem certo nem errado, é só da experiência que vocês têm usufruído, né, na caminhada cristã. Em algum momento você já se sentiu luz na vida de alguém? Já se sentiu sal na vida de alguém? Como é que você entende esses dois termos, ser sal da terra e ser luz do mundo? Compartilha com a gente aí, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse tema, que é bem conhecido de todos. Um de cada vez, viu? Todo mundo tímido? Não é fácil, viu? Não é fácil você enfrentar esse mundo, ser a sal e luz. Mas com amor, com devoção, com aprendizagem, com paciência, eu acredito que a gente consiga. Eu não falo que seja simples e fácil, porque a gente tropeça bastante. Mas eu acredito que dá para a gente encarar e ser sal e luz nesse mundo, distribuindo amor aos próximos. O que vocês entendem
que isso quer dizer na vida do cristão, ser sal e ser luz. Como é que vocês compreendem isso? Como é que a gente pode ser sal e luz? De que forma? O sal é que você fica realmente tomando porrada e aguentando o sal do mundo. Agora, a luz é que você transforma isso. Não adianta você só reclamar tudo. Você tem que encarar, enfrentar e distribuir amor. Vamos enfrentar. O mundo não é fácil mesmo. Nós estamos aqui. É um mundo de dor, de sacrifício. Mas vamos ter fé, acreditar em Jesus e vamos distribuir a luz para todos. Vamos falar com os irmãos. Não dá para se entregar, não. Vamos para frente. Amém, amém. É isso mesmo, Gabriel. É isso mesmo. Porque, irmãos, a oração do pastor Anderson falou assim, eu gostei muito de uma frase dele, quando ele diz o seguinte, que ser sal da terra e ser luz do mundo, ou seja, não, ele não falou exatamente sobre isso, ele falou sobre o fato de nós fazermos a diferença e de aplicarmos de maneira prática nas nossas vidas aquilo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. Né? Porque é o seguinte, se a palavra de Deus ela se torna assim, muito difícil de ser compreendida, a gente não consegue aplicar isso na nossa prática, no nosso dia a dia. E é interessante que Jesus ele se utiliza de alguns elementos, de alguns exemplos muito simples. Ele pega aqui o elemento sal e pega o elemento luz, que não era essa luz aqui incandescente. Sabemos que era uma luz de velas, era uma luz, né, que era uma candeia, né, que era iluminada por azeite, mas que faz toda a diferença. Então, Jesus ele se utiliza desses elementos muito simples para dizer que o evangelho é simples. E nós precisamos, de maneira prática, fazer diferença para que esse evangelho alcance as pessoas. A letra B diz assim, o que podem fazer os cidadãos celestes, cuja paixão e fome é sede de justiça, e cujas armas são a pureza de coração e a misericórdia no mundo dominado pelo mal. Porque, irmãos, às vezes dá a impressão de que a gente está nadando contra a maré. Porque a gente traz um sentimento, a gente traz um exemplo de vida que vai completamente contrário àquilo que o mundo prega. E dá a impressão de que você está enxugando gelo muitas vezes. Dá a impressão muitas vezes de que aquilo que você está fazendo é como nadar contra a correnteza. Falamos semana passada sobre as bem-aventuranças, a diferença, né, daqueles que têm o coração voltado para o Senhor. Né? Aqui diz, cuja paixão e fome é sede de justiça. A gente vive num mundo, mas com valores que não pertencem mais a este mundo. Né? Então, é como muitas vezes nadar contra a correnteza. Mas, olha, o Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós vamos aprender hoje alguns princípios, ou relembrar alguns princípios, né, que são muito importantes nesse contexto. Eu vou pedir que outra pessoa leia esse slide aqui para a gente. Quem consegue ler esse slide aí? O sal, no seu valor primário, tem a função de destacar o sabor dos alimentos. Serve como tempero e tem seu valor. Nos tempos de Jesus, o sal servia também como conservante usado contra a deterioração dos alimentos. Combatia a corrupção, mesmo não aparecendo visivelmente. O sal vai penetrando ativamente nos alimentos. Ele muda os elementos com quem tem contato. Se for lavado, o sal perde o seu efeito. Amém. Então, quando a gente fala sobre ser sal, né, o sal é um condimento, né, é algo que para nós ele serve para quê? No seu valor primário, o valor do sal é temperar a comida. Eu sei que tem pessoas que têm pressão alta e tal, tem que evitar o consumo do sal, porque o sal em excesso é prejudicial à saúde. Mas, irmãos, alguém já comeu comida sem sal nenhum? Sem nada de sal? É horrível, né? Fala a verdade. É ruim ou não é? Não tem gosto de nada. O sal, ele vem para realçar o sabor. Olha só, a profundidade. Como Jesus ele tem a habilidade de pegar um elemento tão simples e transformar em algo tão profundo. Imagina aí, você pegar um peixe. Uma vez eu fui na casa da tia da Renata, e ela tem pressão alta. Ela preparou lá um ensopado de bagre, né? E fez esse bagre, irmão, mas não tinha nada de sal. Estava doce, a carne do peixe era doce. E aí a gente tinha que comer por educação. Mas olha, eu vou falar a verdade para vocês. Foi o pior prato que eu já comi em toda a minha vida, aquele peixe sem sal.
E olha só o que o Senhor está dizendo. É que nós, se não tivermos o sal, o tempero, a gente vai ser como um peixe desse, insípido, sem gosto, insípido. Você não vai sentir sabor nenhum. E eu quero dizer para você o seguinte, que as pessoas lá de fora, quando olham para nós, falam assim, olha, você é crente, de onde você é? Eu sou da Igreja Batista, lá no Alto da Lapa. Elas esperam que você tenha sabor. Se você não tiver sabor, se você não for diferente daquilo que o mundo oferece, vai ser como aquele peixe, vai ser como aquele alimento que não tem gosto nenhum. Então, o valor primário do sal é destacar o sabor dos alimentos. Outro dia eu estava assistindo, eu não sou muito de assistir esses programas de culinária, não, até porque eu não sou muito apaixonado. Eu sei que nós temos pessoas aqui que são da área, né, de restaurantes e tal, que gostam muito dessa parte, não é o meu caso. Mas eu me lembro de ter assistido um programa que a menina foi desclassificada porque ela tinha o hábito de não colocar a quantidade suficiente de sal no alimento. Aí eu lembro que tinha um chefe francês lá que falou, olha, é o seguinte, você foi desclassificada porque já é a terceira vez que a gente fala para você para colocar a quantidade adequada de sal no alimento. E você não põe o sal. Ou seja, o sal não pode ser de mais e não pode ser de menos. E agora, trazendo para a nossa vida, quando é que o sal é de menos? O que vocês acham? Quando é que a gente é sal de menos na vida das pessoas? Fazendo essa analogia aí. Eu quero a participação de vocês. Eu vou lançar perguntas sempre. Eu não quero falar sozinho, não. E aí, em algum momento você já foi sal de menos na vida das pessoas? Eu acho, pastor, que... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar, Suzana. Eu acho que nós somos sal pouco quando nós não damos exemplo, quando nós não falamos da palavra de Deus, aonde quer que a gente vá. Em algumas situações a gente se anula. Eu acho que nessa parte que a gente é sal de menos. Dá exemplos péssimos. No meu entendimento é isso. Então, eu já vou pegar o gancho. E quando é que a gente é sal demais? Em algum momento você já foi aquela pessoa salgada demais? Será que é possível acontecer isso ou não? Hã? Salgado demais, eu acho que é o excesso, né? Você viver toda hora falando de Deus, por mais no momento que não é o momento de você falar. Porque eu acho que tem que ter o momento certo de você falar, de você pôr uma palavra, que às vezes a pessoa já está com um bloqueio dessa coisa de estar sempre falando de Deus, e a pessoa não vê mudança na vida dela, então ela fala assim, meu Deus, que tanto Deus é esse e eu não vejo, entendeu? Então, muitas das vezes, por uma atitude sua, de outra forma, vai assim por meio e tal, aí sim, mas o excesso demais, eu acho que acaba prejudicando também. A gente tem que saber dosar, né? Acho que tudo na vida da gente é a dosagem certa, né? Eu acho que é o mais, vamos dizer assim, um difícil que a gente consegue alcançar, né? Que é a medida certa, o nível certo, né? Gente, eu vou falar para vocês, é muito fácil lecionar nessa turma aqui, viu? Porque o pessoal mata no peito e faz o gol assim com facilidade. Exatamente isso, não tem o que colocar, nem o que acrescentar nas palavras da Suzana. Perfeito. Né? A gente precisa saber dosar. Né? Um dia eu recebi um pessoal na minha casa, né? E aí saí e deixei um irmão da igreja ali conversando com eles. Aí voltei uma meia hora depois, ele falou, Saulo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. O nome do rapaz era Isaías, né? Aí o irmão foi falar sobre a história de Isaías, aquela coisa toda, mas no momento inadequado. Irmãos, precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo para ser sal na hora certa. E eu digo para vocês, as pessoas vão à nossa procura. Elas vão nos procurar porque elas sabem que a gente tem algo para oferecer. Mas, voltando aqui, nos tempos de Jesus, o sal servia também como conservante usado contra a deterioração dos alimentos. Ele combatia a corrupção, ou seja, a podridão. Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha congelador, então as pessoas se utilizavam do sal para quê? Para salgar, né? Para evitar deterioração dos alimentos. Irmãos, é importante a gente também ressaltar que nós somos o sal da terra, porque o mundo não está apodrecido, não está mais corrupto do que já é, porque existe uma igreja que clama.
Existe uma igreja que ora, existe uma igreja que é sal, existe uma igreja que está lhe salgando, que está lhe fazendo a diferença, que está conservando valores, conceitos, né, que são fundamentais, né, para o bom andamento da sociedade. Deus conta conosco, né? O Senhor tem utilizado as nossas vidas para fazer a diferença. Então, tenha consciência de que você é sal no seu trabalho, você é sal na sua família, você é sal entre os seus amigos, né? Agora, o que a gente não pode é se deixar corromper pelo mundo, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que têm deixado de ser sal. Porque olha só o que o texto diz aqui. Se o sal deixar, olha só, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sal, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, não vai servir para nada, a não ser para ser pisado, né? Então, a gente precisa saber exatamente qual é a nossa posição, qual é a nossa postura, né? E ser sal na medida certa. Agora, uma coisa interessante é que, mesmo não aparecendo de forma visível no alimento, o sal vai penetrando ativamente nos alimentos. Eu gosto muito de feijoada. Eu sei preparar uma feijoada, que modéstia à parte, né? O Lucas está dizendo que sim, que o Lucas também gosta de feijoada e está aqui dizendo que minha feijoada é boa. É melhor do que algumas que a gente come por aí nos restaurantes, né, Lucas? Ele está participando da EBD, já tem 12 anos, né? Já participa da EBD. Mas uma coisa interessante é que você pega ali aqueles elementos, aqueles condimentos ali que a gente usa, e olhando assim, você muitas vezes não percebe se ele tem sal de mais ou de menos. O que a gente tem que fazer? Tem que dessalgar aquilo ali, colocar na água de molho de um dia para outro, trocar aquela água várias vezes, para que aquele excesso de sal, que muitas vezes não é visível a olho nu, ele saia, porque tem sal demais. O que a gente aprende com isso? É que o Senhor conta conosco, irmãos, e muitas vezes aquilo que a gente faz não aparece. Você tem feito a diferença em muitos lugares, mas muitas vezes não aparece algo que vai fazendo diferença no teu dia a dia, na tua rotina de trabalho. Eu estou tendo aqui o privilégio de poder caminhar uns dias com os amigos, e um deles ele é policial civil, lá na cidade de Vitória da Conquista, né? Hoje ele é corregedor da Polícia Civil. E sabe por que ele é corregedor da Polícia Civil? Porque quando, entendeu? Chegava na delegacia com alguns valores lá escusos, as pessoas dividiam aquele valor entre os agentes, e a parte que era dele era dividida entre os outros, entre os demais. Então, ninguém já nem mais oferecia aquele valor daquele dinheiro que foi adquirido de maneira ilícita para ele. Infelizmente, a gente sabe que há corrupção em diversas áreas, né, da sociedade. Mas a parte dele ninguém oferecia. Eles dividiam entre si em partes iguais, porque ele nunca aceitou nenhum tipo de dinheiro ilícito. Isso é ser sal. Isso é fazer a diferença. Isso é, muitas vezes, a gente está ali fazendo a diferença de maneira invisível. Mas as pessoas sabem. Falou, olha, não, fulano de tal é servo de Deus. Fulano de tal é crente. Fulano de tal, ele não se deixa contaminar. Então, a parte dele divide lá para os outros. Amém? Eu acho que deu para a gente entender, né, a ênfase, né? Agora, se for lavado, o sal perde o seu efeito. Cuidado, irmãos. Cuidado com os conceitos deste mundo, com os valores deste mundo, que muitas vezes tiram das nossas vidas o efeito que nós precisamos ter. Se o sal é insípido, ele perde o seu efeito. Não se deixe lavar, não se deixe, né, perder o efeito que o Espírito Santo tem trazido por meio da tua vida. Amém? Vamos agora para a segunda parte. Né? Já fiz aqui a pergunta, quando perdemos nossa utilidade como sal. Agora tem aqui essa pergunta, a parte B, que eu quero a participação de vocês. Vocês acham que posicionamentos políticos extremistas podem nos impedir de ser sal na vida das pessoas? Sim ou não? E se sim, por favor, podem falar. O que vocês acham? Irmãos, tem pessoas, vou aqui discorrer, mas eu quero ouvir vocês. Tem pessoas que estão fechando portas de relacionamentos, sabe? E da possibilidade de levar o testemunho de Cristo a outras pessoas por causa de posicionamentos políticos extremistas. É assim que a gente tem vivido hoje. Alguém quer falar sobre isso de alguma forma? Por favor, me auxiliem nesse ponto. Quero, pastor. Fique à vontade, Isabel. Eu acho até na própria família. Nunca na minha vida, né,
eu vi que eu voto desde 18 anos, participo da política desde 18 anos. Eu nunca vi uma época de tanta discordância política como agora. Por quê? A discordância sempre houve. Cada um tem o direito de tender para um lado ou para o outro, de trocar ideias, de discutir valores, tudo isso. Mas hoje o negócio está tão ruim que muitas das pessoas saíram dos grupos de família por causa da política, por causa da discussão política. E a gente fala, gente, na família, no grupo da família, não é para ter discussão política. Quando você está discutindo pessoalmente, é uma coisa, você concorda, se você não gosta, você sai do ambiente, se você tenta convencer e não convence, você aceita, mas num grupo é horrível, porque às vezes se ofendem. Então, o que nós fizemos? Nós temos um grupo na família que não abre as postagens de algumas pessoas por causa disso, porque já sabe que vai vir bomba. E muitas vezes, pastor, a gente consulta, e tudo isso sobre política, quer da direita, quer da esquerda, é fake. As pessoas não prestam atenção assim. Eu participo do grupo da terceira idade da primeira igreja de Bauru, e é a mesmíssima coisa. Eles têm uma posição, os outros não têm, e o que é colocado de fake lá é assim, coisa inacreditável. Eles vêm com coisas absurdas. Então, a líder do grupo, ela tem que ficar pesquisando e falando, meus irmãos, isso é fake, não coloque, não coloque. Não adianta. A pessoa que ela quer prejudicar, não sei se prejudicar, ou que ela quer impor a ideia dela, Polemizar. Ela não deixa de postar. Então, isso é horrível. Então, eu acho, sim, que a gente tem que ter muita sabedoria para saber lidar hoje com essa situação, né? E continuar sendo sal num ambiente desse, né? Amém. Então, Amém. da família, muitas vezes, sou eu que me atrevo a dar uma opinião ou uma advertência com carinho, porque os outros, se forem se manifestar, sai briga. Sai briga, sai briga. Irmãos, e diante disso, nós como cristãos, que somos sal da terra e também luz do mundo, conforme vamos ver agora em seguida, precisamos compreender, né, cada qual tem direito de ter a sua opinião política, seja de esquerda ou seja de direita, politicamente falando. Porém, nós não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos do alto, nós somos dos céus. Somos cidadãos celestiais neste mundo e precisamos fazer a diferença. Eu conheço pastores que perderam ovelhas por causa de posicionamentos políticos, fecharam as portas para a disseminação do evangelho só e simplesmente pelo fato de terem se posicionado politicamente. Eu tenho minhas concepções políticas, tenho os meus gostos, mas eu não posso permitir que isso venha impedir que eu seja sal da terra e luz do mundo. Precisamos levar isso em consideração. E muitas vezes, irmãos, quando você se posiciona de uma forma extremista, você fecha portas. As pessoas não vão mais te ouvir. E com isso o inimigo tem conseguido, infelizmente, fechar muitas portas, porque nós temos agido com falta de sabedoria. Então tenha consciência de que nós não somos deste mundo. Somos concidadãos celestiais, participamos do reino que o Senhor Jesus já estabeleceu aqui neste mundo, que ele inaugurou. Somos cidadãos celestiais andando neste mundo. Então, a nossa principal função não é disseminar nenhum tipo de pensamento político, ideológico, mas é pregar o evangelho puro, na essência, sendo luz, sendo sal na vida das pessoas. Tá bom? Vamos para o próprio... Tem muito material, acho que o pastor Anderson vai ter que continuar semana que vem. Eu acho que eu não vou nem conseguir terminar o capítulo 5 de Mateus, porque realmente é um texto concentrado, não podemos, entendeu, passar de qualquer maneira por esse conteúdo, que é o conteúdo de edificação para as nossas vidas. Afinal de contas, estamos tratando do Sermão da Montanha, e conforme nós falamos anteriormente, né, é consenso de muitos estudiosos que nunca na história da humanidade alguém escreveu algo semelhante ou que possa se comparar ao Sermão da Montanha. Então, por isso, precisamos passar por esse texto. Palavras do próprio Jesus Cristo, com muito cuidado, com muita profundidade, absorvendo aquilo que o Espírito Santo quer trazer às nossas vidas, tá?
Então, vamos lá. Vamos para a segunda parte. Eu vou pedir que outra pessoa possa ler para a gente esse slide aqui. Conseguem ver? Vamos lá. A luz passou a existir para que a criação fosse melhor observada. Sendo criada, as trevas não mais lhe puderam resistir. Gênesis 1:3. Ela contém todas as cores, brilha, resplandece e irradia calor. Ao contrário do sal, que não é visto, a luz é vista e aparece. Jesus é a luz do mundo. Os súditos do reino também receberam tal atribuição. O que significa ser como uma cidade sobre um monte? Mesmo com uma fraca iluminação gerada pelo azeite, uma cidade iluminada era visitada por todas. O cidadão do reino deve brilhar e refletir a luz de Cristo. O exato propósito do cidadão do reino é irradiar a luz de Cristo por meio da revelação bíblica, da integridade moral e das boas novas de salvação. Amém, amém. Glória a Deus. O texto fala por si só. Mas, irmãos, é importante a gente parar para analisar o que Jesus queria dizer com isso. Somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Bom, aí, afinal de contas, o que é luz? O que são trevas? Acho que para a gente compreender o que é luz, primeiro a gente tem que parar para analisar o que são trevas. Irmãos, trevas é a falta de luz. Se você está num ambiente escuro e risca um fósforo, o que vai acontecer? As trevas vão se dissipar, né? E é por causa da existência da luz que a gente consegue ver as cores, né? A gente vê o brilho, a gente vê que a luz ela irradia calor, ela transmite, né, luminosidade e faz com que a gente enxergue as coisas. Mas uma coisa interessante em relação a esse texto é que a gente mencionou que o sal, muitas vezes, quando ele está no alimento, ele não é visto, ele não é contemplado. O seu efeito é sentido, mas não é visto. É o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. A pessoa olha para você e não vê nada de diferente na tua vida, mas quando ela começa a conviver com você, ela percebe que tem um tempero diferente, tem um gosto diferente. Você não é uma pessoa igual a qualquer outra. Olha, tem uma coisa diferente na vida do Gabriel. O Gabriel não é mais o mesmo Gabriel que eu conheci há tantos anos atrás. Olha, quando eu estou com o Anderson, não sei o que acontece, mas tem algo diferente nele. As pessoas, às vezes, não veem, mas percebem. Mas a Bíblia diz que a gente também precisa ser visto, porque ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o que precisa ser visto em nós? Será que é a nossa beleza? São os nossos lindos olhos azuis? É a nossa aparência? Né? É a nossa voz maravilhosa, cantando lá na frente no louvor? É isso que tem que aparecer? Não, irmãos. O que precisa aparecer em nós é a luz de Cristo. Jesus é a luz do mundo. Os súditos do reino também receberam tal atribuição. Então, quando a pessoa olha para a minha vida e para a tua vida, ela precisa enxergar Jesus. É fácil? O que vocês acham? Será que é fácil transparecer a luz de Cristo? Não é fácil. Será que se a gente vacilar, a gente não tropeça e dá um mau testemunho? Dá. Mas precisamos vigiar todo instante, né? Para que a gente possa transparecer o bom semblante de Cristo através das nossas vidas. O texto que nós lemos fala sobre uma cidade sobre um monte. Não sei quantos aqui já viajaram de avião e à noite, né? E de repente passa por um lugar, aí o piloto fala assim, o capitão fala assim, olha, estamos sobrevoando a cidade de Belo Horizonte. Você olha lá de cima, está tudo escuro, e vê aquelas luzes brilhando lá embaixo, né? Fala, puxa vida, ali é Belo Horizonte. Muitas vezes é um espaço pequeno, né? Tamanha altitude do avião. Mas, irmão, de longe você consegue ver uma cidade iluminada. Se você sobe no monte, de longe você vê as luzes. E é isso que o Senhor espera de nós. Mesmo com a fraca iluminação gerada pelo azeite, que era a iluminação daquela época, uma cidade iluminada era vista por todos. Você sabe o que vem no meu coração ao tratar sobre isso? É que uma cidade iluminada, ela é vista à distância. E nós que professamos o nome do Senhor Jesus também somos observados e vistos à distância. As pessoas estão de olho na gente.
As pessoas estão de olho em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, para ver se elas são condizentes com aquilo que a gente vive. Ah, fulano de tal é crente. A Renata tinha um chefe lá na Porto Seguro, né, que era pregador e tal, e constantemente ela ouvia do subalterno dizendo assim, falou, olha, fulano de tal disse que é crente e faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Não tem atitude e nem transparência, nem transparece o bom semblante de Cristo. Essa responsabilidade é nossa, irmãos. O cidadão do reino deve brilhar e refletir a luz de Cristo. Agora, se lembre de uma coisa. A luz que tem que ser refletida é a de Cristo, não é a nossa. Quem tem que aparecer não sou eu. Quem tem que aparecer não é você. Quem precisa aparecer, o propósito maior do cidadão do reino é irradiar a luz de Cristo. E aí me vem à memória, né, dois corpos celestes. O primeiro é o Sol. E o segundo corpo celeste é a Lua. Os dois brilham? Sim ou não? Estou igual o pessoal da Universal. Sim ou não, pessoal? Mas qual a diferença da luz do Sol para a luz da Lua? Quem pode dar aqui um exemplo e pode explicar para a gente? Qual a diferença da luz do Sol e da luz da Lua? Quem pode falar para a gente? O Lucas quer falar. Vem cá, Lucas. As duas luzes vêm do próprio Sol. Tá, então, o Sol tem luz própria. E a Lua? A Lua não tem. A Lua não tem a luz própria. Ela irradia a luz do Sol. Irmãos, é isso. A gente precisa brilhar, mas não é brilhar com a nossa própria luz. Não é brilhar com o nosso próprio entendimento. Não é brilhar, né, por meio dos nossos próprios valores, mas é irradiando a luz de Cristo, assim como a Lua irradia a luz do Sol. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Quer acrescentar alguma coisa a mais? Pode falar. Pastor Anderson está doido para falar. Fala, pastor Anderson. Fala que a gente escuta. Vamos para frente, irmãos. Tem bastante coisa ainda para a gente ver hoje. Alguém pode ler esse slide aqui para a gente? Gabriel, pode ler, Gabriel. Os efeitos do sal e da luz são complementares. Em tudo, o cristão deve buscar a glória de Deus. O sal é imperceptível e sua função é evitar a deterioração, enquanto a luz aparece e sua função é iluminar a todos, sobrepujando as trevas. Por meio de seu testemunho, o súdito do reino levará os homens a Deus. O Sermão do Monte não é antropocêntrico, mas teocêntrico. Tem como alvo glorificar a Deus. Amém, amém. Irmãos, é interessante a gente observar que a luz e o sal, dentro desse contexto aqui, se complementam. Tá? Você vai dando testemunho, vai fazendo a diferença, salgando, temperando, né, conservando o alimento. Ao mesmo tempo, a gente vai aparecendo e transparecendo a luz de Cristo. Falou, olha, eu faço a diferença conforme vocês têm dado testemunho, não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque eu sou uma pessoa especial, porque eu medito, não. Eu sou quem eu sou, pela graça, pela compaixão e pela misericórdia do Senhor Jesus na minha vida. Então, nosso testemunho precisa sempre colocar em evidência, brilhar e resplandecer a pessoa de Jesus. Por meio do seu testemunho, o súdito do reino levará os homens a Deus, não é a mim. Infelizmente, a gente tem visto hoje muitos líderes espirituais, muitos pastores, né? Parece que mais promovem a si, mais promovem a sua igreja do que propriamente o reino de Deus, do que propriamente a Cristo. Tem igreja aí que é o tempo todo, eu sou não sei o quê, eu sou a igreja tal. Não, eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. É isso que a gente tem que declarar, que a gente tem que enfatizar. Mas quando a gente olha para o Sermão do Monte, fica muito claro que o Sermão do Monte não é antropocêntrico, ou seja, não é o homem que está no centro do Sermão do Monte.
mas é Deus. Ele é teocêntrico. É o Senhor. É a partir do Senhor Jesus que a gente vai começar, né, a desenvolver uma vida cristã que faça diferença e ter como alvo das nossas vidas exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Amém? Bom, agora nós vamos partir para a segunda parte do nosso estudo hoje, tá? E como nós temos investido um tempo para ouvir os irmãos e para orar uns pelos outros, uma vez que os pequenos grupos estão de férias, né, só vão retornar agora em fevereiro, nós temos dedicado esse tempo na escola bíblica para ouvir os irmãos, para orar pelos irmãos. Então, eu vou pedir alguns minutos a mais, tá, para os irmãos, para a gente conseguir tentar concluir ainda hoje o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Para isso, eu quero te convidar a abrir novamente a sua Bíblia, ou imagino que já esteja aberta, e vou pedir a Isabel para ler para a gente do versículo 17 até o 20. Pode ser, Isabel? Estamos agora mudando o tema e saindo do sal e luz e entrando num outro tópico do Sermão da Montanha, do capítulo 5. Mateus 5, 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que nada seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém, amém. Entramos agora, irmãos, num outro assunto, tá, do Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus ele traz agora um entendimento mais aguçado, mais aprofundado de como nós cristãos devemos nos comportar naquilo que é relacionado à lei. E quando fala de lei, é a lei mosaica, né? O Decálogo, os 10 mandamentos e as 613 leis, né, ou práticas que eram desenvolvidas pelos judeus. O que Jesus afirma aqui? Afirma que não veio revogar a lei, mas cumprir. Alguns entendem que cumprir é manter, preservar ou intensificar. Olha só que coisa interessante. Ou seja, eu coloquei aqui a imagem, né, das tábuas da lei, aqui com os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E aí? Jesus está mencionando aqui no Sermão da Montanha que ele não veio revogar a lei, mas cumprir. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente se aprofunda nessa questão da lei de uma maneira que seja coerente com a palavra de Deus, sem nos afastarmos da essência daquilo que o Senhor Jesus queria transmitir para nós por meio do Sermão da Montanha, né? Porque alguns argumentam que a gente deve continuar guardando a lei. Temos aí algumas religiões, né? Mesmo dentro do cristianismo, fora do judaísmo, né? Que continuam debaixo da prática da lei. Como é que nós batistas, como é que nós cristãos devemos nos comportar diante desse assunto? Outros argumentam que o verso 17 se refere à lei moral, mas no 18 afirma que nada passará até que tudo se cumpra, ou seja, toda a lei. Como é que a gente interpreta a lei, irmãos? Porque quando a gente fala de outro Deus, a gente não tem outro Deus. Quando a gente fala de imagem de escultura, nós cristãos, protestantes, não adoramos esculturas. Mas quando a gente fala de sábado, por exemplo, a gente não guarda o sábado. Será que a gente está deixando de guardar a lei? Como é que vocês entendem isso? Nós vamos discorrer brevemente sobre esse assunto, tá? Mas para isso eu quero ler com vocês o texto que está aqui em Romanos 10, 4. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Algumas pessoas interpretam esse texto de Romanos 10, 4 e diz assim: o fim da lei é Cristo, ou seja, a lei acabou. Mas estão interpretando errado.
Porque quando Paulo escreve aos Romanos dizendo que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo o seguinte, que a lei aponta em direção a Cristo. A lei nos direciona até ao pleno conhecimento da pessoa de Cristo. Jesus é o fim, Jesus é o propósito, Jesus é o alcance total da lei. E a gente vai discorrer sobre isso, vai ficar mais claro para que vocês entendam. Não quer dizer que a lei ela foi revogada. Ela precisa ser cumprida e Jesus cumpriu a lei. Ele nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei. Mas Gálatas 3, de 23 a 29, nos diz que a lei ela nos serve como um aio, o aio, que nos conduz a Cristo. Quem sabe o que é um aio? Quem pode nos falar alguma coisa em relação a um aio? O que é um aio? Alguém gostaria de falar, o que entende, o que já leu sobre isso? Para que eu não fique falando sozinho aqui. O que é um aio? Quem sabe o que é um aio? Eu acho que um aio é um cuidador, né, pastor? Não é um cuidador, é aquele que acompanha. Por exemplo, uma criança nos estudos. Eu acredito que seja isso. Exatamente isso, Isabel. Exatamente isso. Um aio é um tutor. Um aio é como se fosse um professor que pegava aquela criança, educava aquela criança até que ela alcançasse a maturidade. Então, quando Paulo diz que a lei nos serviu de aio, está dizendo o seguinte, que por meio da lei, nós chegamos ao pleno conhecimento da graça. Por isso, o fim, o propósito da lei é nos revelar a Cristo. Por isso, quando a gente para estudar os estatutos do reino, ou Sermão da Montanha, precisamos fazer com muita atenção, porque o Sermão da Montanha, ou também conhecido como Estatutos do Reino, nos dão uma compreensão aprofundada da lei de Cristo. Só um minutinho, por favor. Portanto, irmãos, Jesus não veio para abolir as escrituras do Antigo Testamento. Ele veio cumprir. E tudo se cumpre em Cristo. Na plenitude dos tempos, o Senhor veio, né? O Verbo se fez carne, né? Cumprindo. E quando a palavra cumprir, ela tem um sentido de estabelecer ou de esclarecer o verdadeiro intuito e propósito da lei. Cumprindo a lei, ele revelava o espírito da lei. Qual é a diferença da interpretação que os judeus ou que os religiosos faziam da lei e a interpretação que Jesus faz da lei? É que os judeus, irmãos, eles viviam na prática, naquilo que a gente chama de caducidade da lei. Seguiam a lei de maneira prática, de maneira teórica, né? Eles cumpriam rigorosamente todos os preceitos da lei, mas eles ainda não compreendiam a essência e o espírito da lei. E Jesus, ele traz esse entendimento. Então, por meio do Sermão da Montanha, Jesus nos traz um entendimento aguçado e aprofundado da essência da lei de Deus, daquilo que, de fato, Deus quer que a gente possa cumprir e vivenciar. Vou pedir que alguém abra para a gente Mateus 11, 13. Quem pode ler Mateus 11, 13 e outro abra em Lucas 16, 16. Duas pessoas. Mateus 11, 13 e Lucas 16, 16. Chico. Mateus 11, 13? Isso. Então, vamos lá. Mateus 11, 13. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, reino dos céus é tomado à força, e os que usam de forças se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Amém, amém. Até aí, Gabriel, tá ótimo. Obrigado, viu? Olha só, eu quero chamar a atenção do 13, que diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha que coisa interessante, né? Eu vou pedir que outra pessoa leia Lucas 16, 16. Guarda isso, guarda isso. A lei e os profetas, né, profetizaram até João.
Quem encontrou Lucas? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Amém. Irmãos, o que fica muito claro por meio do texto é que tanto os profetas quanto João exerceram o seu ministério até esse momento. A partir de João, chega a plenitude dos tempos que se revela por meio de Jesus Cristo. Por isso nós lemos aqui, olha, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A partir do Senhor Jesus, nós passamos a viver não mais debaixo do jugo da lei, mas passamos a viver debaixo da graça. Passamos a viver debaixo dos preceitos do reino, né, que o Senhor Jesus iniciou e estabeleceu a partir da sua vinda. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Antigo Testamento profetiza até João Batista. A partir daí, nós passamos a viver debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da maldição da lei, mas estamos debaixo da graça. Por isso vivemos por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem pode ler para a gente esse slide aqui? Isso aí. Gabriel, você pode... Isabel. O Antigo Testamento profetizara até João Batista. Os escribas e fariseus viviam debaixo de 248 mandamentos e 365 proibições, num total de 613 preceitos. Eles não quebravam a lei, temendo as punições que sofreriam. Jesus requer do cidadão do reino não a mera obediência à letra da lei, mas ao espírito da lei. Os cidadãos do reino devem exceder aos... Não estou enxergando aqui agora, pastor. Tenho que religiosos. Mas aqui agora não estou conseguindo tirar da minha tela. Eu vou ler para você. Posso ler, pastor? Posso ler? Oi. Ok, Selene, por gentileza. Então, Jesus requer do cidadão do reino não a mera obediência à letra da lei, mas ao espírito da lei. Os cidadãos do reino devem exceder aos religiosos, vivendo de maneira íntegra e reta, mas de coração e não por obrigação. A lei não foi destruída por Cristo, mas foi cumprida. Amém, amém. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Porque é o seguinte, muitas vezes nós somos questionados porque a gente não come carne de porco, ou porque a gente come carne de porco, né? Eu sou adepto de uma boa feijoada. Somos questionados porque não guardamos o sábado, porque não guardamos a lei na caducidade da letra, né? Mas aqui eu quero, por meio desse breve estudo, abrir o teu entendimento para te mostrar que nós não vivemos mais debaixo das regras da caducidade da letra. O que o Senhor Jesus ele quer de nós é que nós possamos continuar guardando a lei, mas essa lei que foi plantada em nossos corações pelo Espírito Santo, saindo da letra e entrando na essência. E olha que coisa interessante, os escribas e fariseus viviam debaixo de 248 mandamentos e 365 proibições, num total de 613 preceitos. Irmãos, eles viviam ali rigorosamente cumprindo aquilo. E Jesus não se levantou pelo fato de eles serem rigorosos no cumprimento dos seus preceitos, mas Jesus se levantou em diversas situações questionando a sua religiosidade, questionando o motivo pelo qual eles faziam aquilo. Eles guardavam não por amor, não porque viviam na essência da lei, mas porque viviam na prática da lei de maneira regular, de maneira exorbitante. Por isso, nós, como cidadãos do reino, devemos exercer a nossa vida de maneira íntegra e reta, de coração, não por obrigação, né? Compreendendo que aquilo que nós fazemos é por amor. Não estamos mais debaixo da maldição da lei, vivemos debaixo da graça. Compreendendo que a lei não foi destruída, ela foi cumprida.
Ela foi reinterpretada pelo Senhor Jesus, e é isso que nós encontramos no Sermão da Montanha. A reinterpretação do próprio Deus, na pessoa do Filho, daquilo que ele tinha como essência para a sua igreja, para o seu povo. E é isso que Jesus faz aqui no Sermão da Montanha, né? Vamos lá, vou pedir que outra pessoa leia aqui para a gente, tá? Esse outro slide, para a gente poder discorrer um pouco mais sobre esse conceito. De maneira bem sucinta, irmão, não estamos nos aprofundando, mas só para a gente mencionar, e se porventura os irmãos tiverem alguma dúvida, algum questionamento, o momento é esse, tá? Pode me interromper, abrir o microfone, colocar sua dúvida, e a gente vai tentar responder. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi falado até agora? Pode falar. Algum comentário? Amém. Se não há, vou pedir que alguém leia esse slide para a gente. Selene, você consegue ler esse slide também, Selene? Só ultrapassaremos a justiça humana quando deixarmos o Espírito Santo produzir em nós frutos que glorificarão ao Senhor nosso Deus. Jesus aboliu por completo a lei cerimonial. Seu sacrifício foi único e completo. A única forma de sermos justificados é pela graça e não por obras da lei. Jesus não condenou o cumprimento criterioso da lei, mas sim o legalismo, obediência apenas de aparência. Por isso, o verso 20 é o ponto central do Sermão do Monte. Precisamos compreendê-lo. Amém, amém. Obrigado, Selene. Irmãos, o propósito do Senhor Jesus, nessa reinterpretação que ele traz, né, da lei, né, do decálogo e daqueles preceitos que foram trazidos lá pelos judeus, pelos religiosos, tem como intenção nos mostrar, irmãos, que nós nunca conseguiremos seguir os preceitos da lei ou mesmo do Sermão da Montanha com a nossa própria força, com a nossa própria habilidade, com a nossa própria bondade. Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Só por meio do Espírito Santo nós vamos produzir frutos que glorificarão ao Senhor nosso Deus. É fruto do Espírito. Viver nessa dispensação, viver nessa dependência, é fruto do Espírito. Agora, qual foi a lei que o Senhor Jesus aboliu por completo? É aquela lei que se conhece como lei cerimonial. Essa lei cerimonial era aquela que estabelecia que para que houvesse perdão de pecados, deveria haver derramamento de sangue. Por isso eles levavam a rolinha, levavam um cordeiro, levavam um boi, sacrificavam lá no templo, o sacerdote apresentava aquele sangue como libação, como oferta, né? Como oferta ao Senhor. Eram diversos tipos de ofertas, né? Aquilo ali era um sacrifício. Jesus, quando ele vem, se oferece como cordeiro mudo que foi levado ao tosqueadouro pelos nossos pecados, ele abole por completo essa lei cerimonial. Porque o sacrifício do Senhor Jesus foi único e foi completo. E quando a gente diz que o sacrifício de Jesus foi único e completo, irmãos, quer dizer que ele foi suficiente para alcançar todos aqueles que viveram no seu tempo e todos aqueles que viriam a viver depois do seu tempo, mas também todos aqueles que viveram antes do seu tempo. O sacrifício de Jesus alcança toda a humanidade, desde Adão até o único homem que vai viver sobre a face da terra. Então, Jesus, ele abole por completo essa lei cerimonial, porque o seu sacrifício foi único e verdadeiro, foi suficiente. Mas o que nós aprendemos, né, ao nos dedicarmos ao estudo do Sermão da Montanha, é que a única forma de nós sermos justificados é pela graça. Texto que a gente conhece de cor, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. E quando o texto fala sobre obras, entendeu? Ele está falando das obras da lei. Porque o judeu ele se considerava salvo porque ele vivia na prática da obra da lei. Por isso, quando Paulo escreve, diz, não vem de obras para que ninguém se glorie.
não é pela prática da lei. Se você seguir retamente, cegamente, perfeitamente a prática da lei, você não está salvo. Só estará salvo se o sangue carmesim que foi vertido na cruz for derramado sobre a tua vida. Mas Jesus não condenou o cumprimento criterioso da lei. O que Jesus condenou foi o legalismo. Aquela obediência apenas de aparência, apenas por temor, né? Por temor do rigor da lei, do peso da mão de Deus sobre a vida daquela pessoa que desobedecia. Mas olha só que coisa interessante. O estudo nos diz que o ponto central do Sermão da Montanha é o versículo de número 20. Eu vou pedir que a Isabel leia para a gente o versículo 20 do capítulo 5 de Mateus. Pode ler, Isabel, para a gente? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Meus amados, você sabe o que eu aprendo com esse texto, com esse versículo? É que o padrão que o Senhor Jesus, ele espera dos cidadãos do reino é alto. Jesus não espera da gente nada além de um grande esforço, de uma grande dedicação. E quando a gente fala, né, dos escribas e dos fariseus, conforme está escrito aqui no versículo 20, a gente sabe que o padrão deles era alto. Eles tinham 613 práticas, mandamentos, além dos 10 mandamentos. Mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte, que se a nossa justiça, o nosso senso de justiça e de entendimento em relação à vida, em relação à lei, não exceder, infelizmente, a dos escribas e dos fariseus, infelizmente, nós não entraremos no reino dos céus. Esse reino que já foi inaugurado, mas ainda não está completo. Ele vai se completar no dia da nossa redenção. Tá? Então, aí, a partir daqui, a gente começa a discorrer sobre alguns pontos importantes. E aqui no versículo 22, eu vou ler com vocês, diz assim, olha só o padrão que Jesus espera de nós. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. O padrão de Jesus, irmãos, é mais alto do que o padrão da lei. Jesus é mais radical do que Moisés. Olha só o que fala sobre a lei. Eu, porém, vos digo, né? A gente não deve nem se irar contra o nosso irmão, nem chamar o irmão de tolo. O que a lei diz? Não matarás. Jesus diz, não se ire contra o teu irmão. Qual o padrão, assim, de intensidade? Né? Não matar, mas não está falando nada de se irar. Jesus já vai além, já ultrapassa o padrão da lei. Olha o que diz o versículo 28. Quem pode ler o versículo 28 para a gente? O 28, rapidamente. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que diz a lei? Não adulterarás. O que diz Jesus no Sermão do Monte? Se você olhar para uma mulher com intenção impura no teu coração, você já pecou contra ela. É questão da tentação. O pessoal fala que a tentação ela vem como um passarinho na nossa mente, né? O passarinho sentou. Se você deixar ele fazer um ninho na tua cabeça, aí o pecado já se estabeleceu. Jesus ele vai muito além, irmãos. Olha o que fala em relação ao divórcio lá no versículo 32. Quem pode ler 32 para a gente? O 32, por gentileza. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. A qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, quando a gente olha para essas práticas, 613 mandamentos, ordenanças que os religiosos fariseus e escribas eles tinham, dizia o seguinte, em uma das linhas dizia que qualquer motivo você podia repudiar a sua esposa. Você podia se divorciar.
Jesus, ele estreita esse negócio e diz o seguinte: o único motivo justo é se porventura houver algum tipo de traição. Jesus, ele estreita esse negócio. Olha só. Mas levando em consideração o seguinte, que onde entra o pecado, onde abunda o pecado, superabundou a graça. Então, o que nós aprendemos na essência do Evangelho é que se houver possibilidade de perdão e de reconciliação, a gente deve buscar. Jesus é radical. Né? E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, a gente percebe o quanto o Senhor Jesus ele era radical. Por quê? Ele queria buscar a essência da lei e não só e simplesmente a prática da lei de maneira só e simplesmente metódica ou só e simplesmente, né, como um rito, como algo que deveria ser feito sem compreender a essência, mas apenas buscando a prática da letra. Quanto ao juramento, no versículo 34 diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. As pessoas antigamente, naquele contexto, para trazer autoridade à sua palavra, faziam um juramento. Jesus está abolindo essa prática e está dizendo o seguinte: seja a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Jesus é radical. O entendimento que nós temos em relação aos estatutos do reino que foram estabelecidos pelo Senhor Jesus vão muito além da caducidade da letra, mas se aprofundam na essência. Né? Por isso, nós precisamos do Espírito Santo para viver nessa dispensação, nessa dependência. Versículo 39 diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Olha que coisa, irmãos. Oferecer a outra face. Oferecer a outra face. O que os judeus eles tratavam em relação a isso? Já para a gente se aprofundar, já para a gente chegar próximo agora ao nosso final. Eu vou pedir que alguém leia aqui o versículo 44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Os judeus dizem assim, deixa eu adiantar aqui, peraí, deixa eu passar aqui mais adiante para a gente... Tá, deixa eu voltar. A essência do reino, irmãos, está no versículo 44. O judeu dizia o seguinte, para a gente amar os amigos, né, e se levantar contra os inimigos. Jesus está ensinando algo diferente, ele está dizendo o seguinte: dá outra face, anda a segunda milha. Ele está falando sobre perdão, ele não está falando para resistir o inimigo, ele está falando sobre a possibilidade de nós abrirmos mãos daquilo que muitas vezes nos é precioso por amor a Cristo. Né? Dê a outra face, dê o outro lado. Então, a essência ética do reino que o Senhor Jesus pregou e introduziu é a perfeição moral do próprio Deus. Sabe qual é o padrão que Deus tem para a minha vida e para a tua vida? É o padrão moral de Deus. Nada mais e nada menos do que isso. O que Deus espera de nós como igreja é que a gente possa viver na dispensação do Espírito Santo, perdoando, buscando a perfeição, conforme Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, pois perfeito. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que a gente vai conseguir ser perfeito nesse mundo? Acredito que não. Mas precisamos ter como alvo buscar a perfeição. Então, a gente encontra aqui um contraste da interpretação de Jesus perante a lei, porque ele ultrapassa o rigor da lei, porque ele se aprofunda, saindo da caducidade da letra e entrando na essência. E o que nós aprendemos com isso? O que isso nos revela? Revela que Jesus não contradisse a lei de Moisés. Jesus não contradisse, ele interpretou buscando a essência, se aprofundando cada vez mais. Ele se colocou contra a interpretação legalista dos religiosos. E ele só chamou a atenção para o que a lei dizia: amarás o teu próximo. Combateu os acréscimos, porque o acréscimo que os judeus colocavam era: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Era isso que eu queria falar para vocês. Não, Jesus ele apenas enfatiza aquilo que está na essência da lei, que é o amor ao próximo, ainda que a gente muitas vezes se prejudique, infelizmente, né? Mas quando ele afirma, eu, porém, vos digo, isso é importante, né? Porque Jesus, ele, quando ele chega no Sermão do Monte e diz, eu, porém, vos digo, ele está dizendo o seguinte, que a minha interpretação e o meu entendimento em relação à lei está anos aquém e além daquilo que Moisés trouxe para vocês e daquilo que vocês compreenderam, porque a lei foi interpretada de forma errônea, ficando apenas na prática, né, da palavra. Eu, porém, vos digo, Jesus explica e exemplifica o que é exceder em muito a justiça dos religiosos. Mas Deus se alegra com o coração transformado e cheio do Espírito Santo.